Boa noite a todos. Boa noite. É com muita satisfação que a gente assume esse microfone para conversar com vocês, né? Mais uma vez. E hoje a gente trouxe como tema uma reflexão acerca da importância da nossa encarnação. O que é que a gente está fazendo aqui na Terra? Qual é o propósito desta vinda do plano espiritual para um plano material? O que é que se espera da gente? O que é que a gente deveria estar atento nessa passagem, né? E aí eu quero começar com um videozinho para trazer um questionamento. Você acredita em Deus? Acredito. Como é isso? Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte tirar qualquer sentido da existência, né? A gente vir para cá. Olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo, na Paraíba, ele escreveu 3 estrofes, compôs 3 estrofes, 3 cestilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos. Camus, o grande escritor argelino, francês, ele tem um livro que ele começa dizendo: o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Entendeu? Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então pede o bilhete de passagem, devolve o bilhete de passagem e volta. Mas, apesar de uma frase ser muito bonita, Camus, a meu ver, estava errado. O problema filosófico, realmente, não é o do suicídio. O suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então, Leandro Gomes de Barros, a meu ver, formulou muito melhor do que Camus essa pergunta, que é uma pergunta mais séria que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse: se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de dar mesmo, e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano. Né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Então Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Esse é o grande questionamento, né? Por que que a gente tem que passar por tudo isso que a gente passa na Terra? E aí eu trouxe de volta aqui o poema que o Ariano declamou na entrevista, que diz
Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Né? O que é que a gente tem, o que é que a gente traz de outras experiências que justificam o que a gente hoje está vivenciando? Acredito que nem o poeta, nem mesmo Ariano sejam espíritas, fossem espíritas nessa última encarnação deles. Mas a essência do ensinamento espírita está nesse questionamento. Né? Qual é o propósito da vida? Né? Qual é o propósito da nossa existência? Mas na frente, ele pergunta por que a diferença? Por que alguns aparentemente gozam de felicidade e outros estão expostos a um sofrimento, né, tão grande? E aí ele traz uma observação. Mesmo numa casa, numa família, a gente vê aqueles que nasceram do mesmo jeito, morando no mesmo canto, vivendo experiências diferentes, né? Então a gente não pode simplesmente atribuir tudo isso que a gente vive a essa realidade dessa vida material que a gente está passando. E aí ele termina com a pergunta, né, quem é que foi temperar o choro e acabou errando na mão, né? E aí ele faz uma observação muito bonita naquela fala dele, na entrevista, que algumas pessoas tentam colocar isso para Deus, como culpa de Deus, um castigo, alguma coisa, e ele diz, olha, como se a gente pudesse atribuir um erro a Deus. Deus não erra. Deus é perfeito nas suas infinitas capacidades. Então é justamente essa questão que a gente quer discutir um pouco hoje aqui, né? E aí a doutrina dos espíritos, o espiritismo, traz para a gente duas informações muito importantes e aparentemente conflitantes, né? A primeira é de que o mundo espírita, ou o mundo espiritual, é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. E que o mundo corporal ou material, ele é secundário, né? A Terra, se não existisse, por exemplo, não afetaria em nada o funcionamento do universo, nem a nossa existência como espíritos eternos, né? Isso leva a gente a um questionamento. Se o mundo espiritual é o mundo normal, qual a necessidade dos espíritos virem para a Terra, se vincular à matéria, a um corpo cheio de limitações, que poda do espírito muito da sua capacidade? Qual é a finalidade, qual é a importância dessa experiência para o espírito, né? Qual é essa necessidade? Se o mundo espiritual é o mundo real, é o mundo verdadeiro, por que a gente tem que estar vindo à Terra ou a outros planetas, como ensina a doutrina espírita, para vivenciar essas experiências, né? No próprio Livro dos Espíritos tem uma pergunta que tenta esclarecer essa questão. Kardec formulou para os espíritos a pergunta que diz: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E aí o grupo de espíritos que estava incumbido de fazer essa transferência de informações para a gente na Terra, respondeu a ele dizendo que Deus impõe a encarnação como um fim para levar os espíritos à perfeição, né? Nós, como espíritos, fomos criados por Deus simples, ignorantes. E a partir desse ponto, estamos fadados à evolução, né? Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para chegar a essa perfeição,
eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência, todas as dificuldades da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é pôr o espírito em condições de enfrentar sua parte na obra de criação. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. É a questão 132 do Livro dos Espíritos. Ou seja, nós estamos aqui por duas causas maiores: expiação ou missão. A gente vai ver depois qual é talvez a que se encaixa mais na nossa realidade, né? E uma finalidade paralela, que é contribuir na criação. O homem encarnado, ele está também criando todo dia, né? Modificando a natureza, transformando os ambientes em que ele vive. Ele está participando também da criação divina. Aí vamos entender essas duas finalidades principais que foram citadas na pergunta. A primeira é a expiação. E sempre que a gente fala de expiação, a primeira associação que a gente faz é castigo, né? Nós erramos, então temos que pagar pelo erro. Na verdade, muito mais do que castigo, é uma necessidade do próprio espírito de se responsabilizar pelos seus atos, né? A gente lê nos ensinamentos da doutrina espírita que as leis naturais, as leis divinas, estão embutidas na consciência dos homens, na consciência do espírito. Então ele próprio se avalia e se propõe, muitas das vezes, a corrigir suas falhas em outras existências, né? Na verdade, a expiação seria a purificação desses erros que são cometidos nas diversas oportunidades que temos de encarnar, né? E quem são os que passam por essa expiação? São aqueles espíritos ainda viciados, materializados, inconstantes nas suas perspectivas e nos conhecimentos da vida espiritual. Talvez, se a gente pegar todas essas características e levar para um extremo, seja muito pesado para a gente se assumir dessa forma. Mas, na verdade, isso está muito mais próximo da gente do que qualquer outra característica. Nós ainda temos nossos vícios, né? Vícios de pensamento, vícios de atitudes, vícios nos relacionamentos. Nós ainda temos nossos vícios, né? Nós ainda temos o nosso apego material. Nós ainda estamos muito ligados à matéria. E nós estamos ainda engatinhando nessa descoberta dessas questões mais transcendentais, mais espirituais. E com isso, a cada passo, como a gente leu, como a gente ouviu na mensagem que foi lida aqui antes, passo a passo, a gente vai galgando esse processo evolutivo. A outra face que foi apresentada na resposta é a missão, né? Alguns espíritos recebem uma incumbência superior ou se propõem por eles mesmos a vir à Terra novamente para cumprir tarefas que não necessariamente deveriam ter que passar. É um ato de própria vontade, né? Normalmente espíritos iluminados, já conscientes da sua tarefa a cumprir com a humanidade, né? E esses espíritos, eles têm uma característica de projetar todas as suas ações para o bem comum, né? Se a gente analisar a realidade da Terra, a gente vai ver que isso ainda é exceção, né? A nossa realidade, ela está muito mais próxima daquela caracterização que nós vimos na expiação do que propriamente nessa característica dos grandes espíritos missionários. Mas isso também não nos impede de, na nossa
caminhada ainda, começar a assumir também pequenas missões, né? Nós não viemos para cá somente espiar, né? A gente sabe que até mesmo pelo processo de expiação nós podemos estar sendo objetos de uma missão de interesse maior, né? Então, acaba que nós estamos, talvez, muito mais próximos da característica de cima, mas já assumindo pequenas missões que nos cabem aqui na Terra. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, e Marcos 14, 38, tem esse trecho que ele é muito citado, né, como um alerta. Vigiai e orar. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. A necessidade da gente estar sempre atento às dificuldades que nos serão colocadas, né? E tem um complemento que diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui eu faço uma pausa para a gente discutir uma interpretação que muitas vezes é equivocada, porque tenta tirar da gente um grau de responsabilidade das nossas ações. O fato de estarmos encarnados nos limita como espíritos, isso é verdade. Mas as nossas falhas, as nossas más inclinações não estão na carne, elas estão no espírito. Da mesma forma que a carne, o corpo, a matéria, nos limita numa percepção maior de realidade, muitas vezes também é ela que nos limita na nossa capacidade, às vezes, de fazer o mal, né? Ela é também um instrumento de controle, né? De regramento. Então, certamente, a nossa fraqueza não está na carne. Dizer que a carne é fraca é só dizer que nós, estando encarnados, ainda temos nossas dificuldades. Mas a fraqueza é do espírito. E a evolução é que vai fazer com que isso, passo a passo, gradativamente, vá sendo eliminado. E lá na resposta dos espíritos falava em progresso. A finalidade da encarnação era o nosso progresso, a nossa evolução, através daquelas duas vertentes, expiação e missão. E como é que se dá esse progresso na visão espírita? Como é que isso ocorre? Deus criou espírito e matéria. Isso é a composição trina do universo. Deus, espírito e matéria. Espírito e matéria, criações de Deus. E o espírito age na matéria para experimentar. Agir na matéria significa vivenciar uma encarnação. O espírito está agindo na matéria, que é o nosso corpo, e também transformando o ambiente em que ele vive. Nós também estamos agindo na matéria. Tudo isso com a finalidade de experimentar, de vivenciar realidades que vão trazer para a gente essa evolução, seja moral, seja intelectual. E o espírito aprende em qualquer situação. Ele não aprende só encarnado, ele aprende também na erraticidade. Erraticidade é o período em que o espírito se encontra entre uma encarnação e outra. Um período em que ele está vivenciando o mundo espiritual. E a gente faz uma comparação, um pouco grosseira, mas ela é ilustrativa, de que na erraticidade o espírito está em contato ali com suas reflexões, com seus aprendizados. Então ele está fazendo meio que um estudo teórico. Ele está avançando na percepção dele da realidade. Mas ele vai ser testado nesses conhecimentos vindo para a Terra, no caso da gente. Vindo experimentar a encarnação.
E aí a gente viu, inclusive, no estudo do Livro dos Espíritos, no último que a gente fez, com o Kiko conduzindo, que Kardec propôs uma escala evolutiva. Na verdade, ele propôs essa escala para analisar as comunicações que ele estava catalogando. A gente faz um paralelo e aplica também essa escala para classificar os espíritos em geral, né? A primeira classe, os espíritos imperfeitos, né? A primeira categoria, indo da 10ª classe até a 6ª. Uma classe intermediária dos bons espíritos, da 5ª classe até a 2ª. E uma classe onde o espírito já atingiria o seu grau máximo de evolução, que são os espíritos puros, aqueles que já não teriam mais nenhuma necessidade de estar encarnando novamente, seja na Terra ou seja mesmo num planeta de mais de realidade mais avançada do que a nossa. E esse progresso do espírito, ele, na verdade, é a aquisição de virtudes. A cada passo que o espírito dá nessa aquisição de virtudes, ele está evoluindo. Virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo do indivíduo. É todo hábito constante que leva o homem para o caminho do bem. Interessante essa observação do hábito, né? A gente vai ver mais na frente quem citou essa questão do hábito. E aí, como exemplos de virtudes: simplicidade, generosidade, paciência, justiça, compaixão, são características positivas. Alguém lembra de mais alguma? Gratidão, muito importante, né? O reconhecimento, né, das benesses que a gente muitas vezes recebe e não reconhece. Aristóteles, bem antes da vinda de Cristo, propôs que virtude é uma disposição adquirida de fazer o bem e se aperfeiçoa com o hábito. Não é da noite para o dia que a gente vai adquirir uma virtude, né? A gente depende do exercício, da prática, né? Como qualquer outra coisa que a gente se proponha a aprender, depende de um esforço. E a gente até brinca que no começo a gente começa a fazer o bem meio que por entender que deve fazer, mas sem uma vontade interior muito forte. E daí um tempo você se vê tão necessitado daquilo que você já faz sem qualquer uma outra motivação. Você adquiriu essa virtude através da prática, do exercício. E no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos, para essa pleiade de espíritos que o auxiliaram nessa catalogação, qual era a mais meritória das virtudes, né? E aí os espíritos disseram que cada virtude tem seu mérito, porque todas indicam progresso. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Normalmente, a gente está, na verdade, substituindo uma característica negativa por uma positiva, né? Ou, como alguns pensam, a ausência da característica pela característica positiva. Alguns defendem que não há o mal, há a ausência do bem. E na ausência do bem, eu acabo prejudicando outras pessoas. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Fazer o bem pelo bem que você quer fazer, e não
buscando naquilo segundas intenções ou reconhecimentos que não são positivos. E aí eles concluem que a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Qualquer virtude que eu queira desenvolver ou que eu necessite desenvolver, ela é mais meritória quando eu aplico-a com caridade, né? Em benefício dos outros e não somente no meu. E aí quais são as ferramentas que a gente tem para galgar esse caminho do progresso? A primeira delas é a inteligência, que é um conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas e do significado dos fatos. Ou seja, eu preciso conhecer as coisas, eu preciso estudar, digamos assim, para identificar o que é correto e o que é errado. A partir do momento que eu sei o que é certo e o que é errado, eu vou ter a capacidade de utilizar uma segunda ferramenta, que é a minha vontade, né? Uma vez que eu saiba distinguir o bem do mal, saiba o que é correto e o que é errado, que eu saiba qual é o caminho esperado de mim nesse processo evolutivo, eu vou ter que utilizar a minha vontade para seguir nesse caminho. É o que a gente chama do livre-arbítrio, né? É a vontade própria de fazer ou não qualquer coisa que lhe seja proposto, né? E arcar com as consequências dessa decisão, né? E a terceira ferramenta é o pensamento, que é a representação mental de algo concreto e objetivo. É a ideia, né? É a nossa construção diária que a gente muitas vezes não percebe, né? A gente, em várias vezes, já recebeu mensagens de orientação dizendo que o pensamento cria, né? Ao emitir um pensamento, nós estamos criando no plano espiritual uma vibração que faz com que aquele pensamento seja uma realidade, né? Então, se eu penso negativamente, eu estou construindo algo negativo em mim ou em quem eu estou dirigindo aquele pensamento, né? Então, é uma ferramenta muito importante para o nosso progresso. Nós controlarmos o nosso pensamento, aplicarmos aquela sugestão do vigiar e orar constantemente, né? Para que, dirigindo nossos pensamentos para o positivo, para o construtivo, a gente mantenha a distância do caminho que não nos é desejado. No livro O Céu e o Inferno, de Kardec, existe uma definição de progresso que diz que o progresso é fruto do próprio trabalho dos espíritos. O seu progresso é fruto do seu próprio trabalho. Mas como os espíritos não são livres, eles trabalham nesse avanço com maior ou menor velocidade, né? Segundo a sua vontade. Apressa ou retardam o progresso e, em consequência, sua felicidade. Ou seja, usando da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, nós temos a capacidade de avançar nessa caminhada com uma velocidade maior ou, muitas vezes, estagnar ou dificultar esse avanço, né? A gente aprende no Espiritismo que involuir a gente não evolui, né? Uma vez alcançado aquele nível de percepção, de reconhecimento da realidade espiritual, a gente não volta. Muitas das vezes a gente empanca naquele nível, ao optar por continuar cometendo
os mesmos equívocos, né? Batendo a cabeça nas mesmas paredes, né? E aí por isso que os espíritos orientam que esse progresso depende de cada um de nós ir mais rápido ou mais lento, adiar mais ou menos a nossa felicidade. E eles ensinam também que a encarnação ela é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho, ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm um dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. Essa questão da evolução em dois aspectos, Emmanuel traz uma visão bastante poética, que diz que são duas asas que o espírito precisa para alçar voo. Uma é a asa do conhecimento e a outra é a asa da evolução moral. Muitas vezes, na encarnação, a gente trabalha muito um lado, né? Em outra, a gente vai ter que trabalhar o outro aspecto, para que a gente consiga, equilibrando essas duas asas, poder fazer voos tranquilos, né? E aí essa frasezinha do final é muito interessante. Vocês sabem o que é pedra de toque? Não. Pedra de toque é um material que o pessoal que trabalha com joia usa para testar ouro, prata. Eles raspam esse material para saber se se o resíduo que deixa é característico do metal precioso ou não, né? Então a vida social é esse teste pelo qual nós temos que passar para verificar as nossas qualidades, se já são boas ou ainda são más. Uma única existência corporal é manifestamente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e desfazer-se de tudo que nele é mal. E aí entra o preceito da doutrina espírita da reencarnação, né? Nós estamos aqui na Terra, provavelmente iremos voltar outras vezes, porque uma existência ela não é suficiente para a gente trabalhar todas as questões que em nós precisam ainda de burilamento, né? Então por isso que muitas vezes quando a gente fala, dificilmente a gente fala em encarnação. A gente normalmente usa o termo reencarnação, porque a gente reconhece que não é a primeira vez que a gente está aqui no mundo, né? Então, o termo normalmente que a gente usa para designar a nossa experiência é reencarnação. E a reencarnação ela é uma lei natural, é uma lei de Deus, né? Conforme a orientação dos espíritos. E ela atende a necessidades individuais. Por isso, aquele questionamento que a gente viu no poema, por que é que duas pessoas que nasceram praticamente juntas e vivem juntas têm experiências tão distintas? Porque eles, como espírito, trazem necessidades individuais, né? Por algum motivo, eles encarnaram num núcleo familiar para trabalhar em conjunto, mas cada um traz em si as suas próprias necessidades, né? E por isso que é muito importante quando a gente busca caracterizar uma pessoa, definir um indivíduo, que a gente leve isso em consideração, né? Muitas vezes a gente, na ignorância, falando de uma determinada pessoa, diz: rapaz, eu não entendo aquela pessoa, tem tudo na vida e não vai para frente, e não é feliz, né? A gente, às vezes, deixa de reconhecer naquela pessoa algumas necessidades que não são desta existência, né? Isso é até uma corrente muito em voga agora nessas questões de tratamentos mentais, psicológicos, psiquiátricos, de identificar no indivíduo mais do que propriamente essa existência, né? Até algum tempo atrás,
os processos, por exemplo, de regressão buscavam chegar com o indivíduo até a sua infância, né, para identificar na infância experiências por quais ele tenha passado e tenham deixado marcas nas suas atitudes como adulto, ou adolescente, jovem, ou que seja, né? Hoje, alguns profissionais que têm uma afinidade com a doutrina espírita ou com outras linhas espiritualistas já procuram um pouco mais, já tentam buscar voltar um pouco mais, tentando identificar experiências traumáticas de outras vidas que ainda possam deixar no indivíduo suas marcas. Felipe, Hoje não. é correto eu fazer a associação de o tempo de reencarnação de um espírito ser diretamente proporcional ao grau de evolução desse espírito? O tempo de encarnação em que sentido? Quanto ele vai viver na Terra ou Sim. quanto ele demora para voltar à Não, Terra? o tempo na Terra. Não, a gente vê que o tempo na Terra ele tem diversas variáveis, né? A gente às vezes se depara com situações mais extremas, né? Normalmente o que nos causa maior tristeza, maior, às vezes até uma revolta, quando a gente vê crianças de muito pouca idade, né, sofrendo demais e deixando a vida muito cedo. E a gente pergunta, por que essa criança só viveu isso, né? A gente poderia incorrer em erros muito sérios em tentar classificar tudo isso de uma forma só, dizer que isso tem um só motivo. Não tem. Por isso é que eu falei, cada um traz necessidades individuais. A gente pode cogitar, por exemplo, a necessidade dessa criança de resgatar um período curto de existência por conta de uma necessidade que a gente até já estudou uma vez, de fluídica, de que não consumiu corretamente todo o seu fluido vital em outra existência. A gente pode cogitar até a experiência familiar. Será que aquela criança não é o foco, não é por ela o problema, ou a gente já classifica como um problema, né? Aquela ocorrência de uma existência curta na Terra pode não ser em virtude da própria criança, pode ser uma experiência que aquele núcleo familiar precise passar juntos, vivenciando, resgatando alguma questão do passado. São infinitas possibilidades que a gente não pode simplificar demais e dizer que é por A ou por B, né? Existem realidades muito distintas, né? Tanto na existência física na Terra, quantos anos a gente vai viver nessa encarnação, seja também em quanto tempo a gente precisa para voltar numa encarnação, né? A gente também, nos materiais de estudo, nesse próprio livro, No Céu e Inferno, esse é um livro muito interessante, que ele tem uma parte inicial, onde tem muitos ensinamentos, e tem uma parte onde há diversos relatos de Kardec, que Kardec colecionou, de manifestações de espíritos, né, de diversas categorias distintas, né, cada um apresentando a sua realidade, né? Espíritos sofredores, espíritos felizes, criminosos, homens poderosos na Terra, pessoas que sofreram muito na Terra. Então, cada um traz nesses relatos, para quem ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, eu sugiro que faça, são muito ricos. E a gente com isso percebe essa individualidade. O espírito, ele é único, né, na sua experiência, e cada um traz uma necessidade específica. É muito difícil da gente simplificar demais dizendo que é por isso ou por aquilo. Não sei se me fiz entender. Em outra obra de Kardec, chamada O Espiritismo, em sua mais simples expressão, é um folhetinho,
é bem curtinho, também quem não leu, sugiro que leia. Kardec resumiu todo o ensinamento da doutrina espírita, assim, os principais pontos, né? E eu resgatei desse material alguns pontos que têm a ver com o tema que a gente escolheu para falar hoje. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar neles senão o que pode ajudar no progresso moral e intelectual. A finalidade do Espiritismo é trazer para os homens na Terra uma orientação, né? Uma orientação no sentido dessa evolução, do progresso. Quem procura no Espiritismo qualquer outra coisa além disso, está procurando em vão. Certo? Entenderam? Algumas pessoas se ligam ao Espiritismo por curiosidade. Porque eu quero saber como é que os espíritos se comunicam, se é verdade esse negócio que tem espírito e tal. Se isso for o passo inicial para um processo mais longo, é muito válido. Mas se a pessoa estanca nessa abordagem e não extrai daí elementos para o seu melhoramento, ele não está entendendo os fundamentos da doutrina espírita. Nós temos que estudar o Espiritismo, discutir o Espiritismo, buscando extrair disso orientações para o nosso melhoramento. Não é para orientar uma pessoa que está do seu lado, não é para orientar um grupo, é para orientar você. Se você não está fazendo esse exercício de extrair do Espiritismo, dos ensinamentos dos Espíritos, esses elementos para o seu melhoramento, o próprio Kardec mostrou que não é necessário procurar o Espiritismo, né? O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos Espíritos. De nada adianta crer se a crença não faz com que dê um passo adiante na via do progresso e não o torne melhor para o seu próximo. É o que a gente já discutiu, ele detalha um pouco mais essa questão, né? Então, em tudo que a gente trabalha no Espiritismo, a gente deve buscar extrair esse conhecimento. Seja numa palestra, seja no estudo individual, seja no estudo coletivo, seja no intercâmbio com o mundo espiritual, né? A gente que tem a oportunidade de participar de reuniões mediúnicas, de trabalhos em que há esse intercâmbio, é muito importante ter essa percepção. Nós estamos ali diante de um conjunto de lições muito ricas. Nós podemos aprender com a experiência desses irmãos e trazer para a nossa realidade esses ensinamentos. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como antídoto a caridade e a humildade. O que eu achei mais interessante nessa afirmação é o conceito de evolução gradual. A cada dia arrancar uma haste. Não é querer, da noite para o dia, arrancar a planta ruim pela raiz. Você não vai conseguir. Você vai conseguir vencê-la a cada dia, enfraquecendo essa má inclinação, arrancando dela as hastes. A crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer, hoje está melhor do que ontem. Ou seja, aquele que identificou nesses ensinamentos orientações para a sua existência, né, para a sua vida, e aplicou essas orientações, e já se pode perceber
uma transformação, né? E aí a gente encerra com essa passagem do Evangelho, onde Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Ou seja, é nessa constância, nessa alternância entre plano espiritual, plano material, nas diversas reencarnações, que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos melhorando até chegar um dia a estar junto daqueles que já alcançaram essa realidade divina. Agradeço a todos a atenção e estamos disponíveis para quem quiser fazer comentário, dúvidas. O Cauê não está aqui. O Cauê saiu, né? Alguém assumiu o lugar dele? Foi muito bem explicado, tá? Só Obrigado. um comentário que o intercâmbio das obras de Kardec, né? O Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, é sempre bom trazer isso para o estudo, porque facilita a compreensão, até porque ele expande o comentário de um conteúdo em uma obra, em uma outra ele cita, e aí quando faz esse link entre as obras de Kardec, a compreensão é muito Sim, melhor. sem Por isso dúvida. que foi assim, fantástico a exposição do conteúdo. Foi É, muito muito claro, bem acho que fácil, por bem isso que a explicativo, dúvida, bem fácil de né? entender. A gente tem que entender que a obra espírita, a obra fundamental, a obra de Kardec, ela não se limita ao Livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente muitas vezes identifica as 5 obras principais, né? Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, me ajudem, Gênesis, Céu e Inferno, né? Mas existem outros, obras póstumas, né? Vários livretos, opúsculos, como o Espiritismo na sua essência mais simples. Tem um que é só relato dele de viagens, visitando outros grupos espíritas na Europa, né? E sem contar a extensa obra da Revista Espírita, né? E muitas vezes nessas obras Kardec teve a oportunidade de aprofundar conhecimentos que no Livro dos Espíritos foi só introduzido, né? A própria divisão do Livro dos Espíritos em 4 partes já remete cada parte dessa a uma outra obra fundamental do Espiritismo, né? Então é muito interessante. E para quem não conhece, eu gosto sempre de citar essa ferramenta porque ela é muito interessante, que é a Kardecpedia. É um site, kardecpedia.com, onde você pode pesquisar por palavras-chave. E a partir dessa palavra-chave, você tem acesso a onde tem nas obras de Kardec citações sobre esse tema. E ao acessar, por exemplo, uma parte do Livro dos Espíritos que fala de determinado assunto, ao final ele faz as referências cruzadas, que outras obras falam daquele mesmo assunto. E com isso você consegue ir fazendo todo esse processo de estudo. É muito legal. Inclusive agora, dia 3 de outubro, foi lançado um aplicativo para celular, né? Então, quem tiver curiosidade de conhecer, eu recomendo. É muito, muito legal. Muito obrigado. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando esses pensamentos. Felipe, Pois não. boa noite. Boa noite. Eu cheguei hoje na casa. Seja bem-vindo. Obrigada. E assim, já me deparei assim com você, fazendo essas explicações que eu já vi de muitas e muitas e muitas casas. Eu nunca vi um conteúdo tão explicativo, tão direitinho que você passou isso pra gente, né? A gente percebe que você é um espírito muito bom. Sabe? Parabéns. E eu estou muito feliz de estar aqui próximo a você. Que bom. Que bom tê-la aqui na casa. Espero que goste, retorne outras vezes, né? E de bom a gente está longe ainda. Né? A gente até brincou. Engatinhando, A gente brincou uma vez que o
Cauê me chamou de espírito elevado, eu disse que eu era um espírito cevado. Né? Por enquanto é a minha única característica. Bom, então, obrigado a todos vocês. Acho melhor fazer. Bom, então vamos... Obrigado, dona Edith. Obrigado. Vou treinar para a próxima. Não vai nem treinar. É quando a gente tiver com uma dúvida, a gente pega logo e fala, tira aí, se é assim, tá fácil. Vamos aproveitar essa oportunidade, elevar o nosso pensamento a Jesus. Aqueles que se sentirem confortáveis podem fechar os olhos, mas não é uma necessidade obrigatória. Mas é importante que a gente busque, até mesmo na cadeira, uma posição confortável, uma posição que nos permita nos desligarmos um pouco da nossa realidade e nos ligarmos ao alto. Lembrando da promessa de Jesus, que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Então que reconheçamos Jesus aqui conosco e aproveitemos a oportunidade para agradecê-lo. Agradecê-lo por mais essa noite, por mais essa troca de informações, por mais essa oportunidade de encontrar na doutrina dos Espíritos orientações para a nossa existência, orientações consoladoras, orientações que aliviam nossas dores, que nos mostram que o que há de bom ainda está por vir e que a velocidade com que alcançaremos esta felicidade verdadeira depende principalmente de nós, da nossa transformação. Nós te pedimos, Jesus, que ilumine nossos caminhos, que nos oriente nesse trajeto, fazendo com que nós encontremos no Teu Evangelho as dicas preciosas para esta caminhada. Agradecemos também aos bons espíritos que se fizeram presentes nesta noite e que nesse momento derramam sobre nós uma chuva de pétalas prateadas, de energia, pétalas que tocam o nosso corpo e se dissolvem, transferindo para a gente esses bons fluidos. Regulando o funcionamento do nosso organismo, tranquilizando nossa mente e nos preparando para as dificuldades que nos são colocadas nesta vida. Obrigado, Senhor. Continua conosco, hoje e sempre. Que assim seja.